Muito bem, nós estamos trabalhando com os irmãos durante esse mês de janeiro, uma série de mensagens com 3 palavras: restauração, reconciliação e restituição. Palavras que são similares, são parecidas. Trabalhei alguns personagens específicos, falei no primeiro domingo um pouco sobre Jó, falei no segundo domingo a respeito de Pedro. Semana passada falei sobre o profeta Jeremias, não sobre um personagem específico, mas sobre o povo de Israel que havia se desviado da presença de Deus, se afastado da presença de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Davi. Eu quero trabalhar um pouco a história de Davi, de forma bem específica, um momento, um capítulo da vida de Davi. E eu quero pensar com você as lutas, as guerras que todos nós sofremos e passamos. Às vezes, nós caminhamos por este mundo e nos esquecemos que, além daquilo que você consegue enxergar, aquilo que você consegue ver, seus problemas, as dificuldades que você enfrenta no dia a dia, além dessas situações, existe sempre algo por trás, e a gente tem que ter uma visão mais aberta, uma visão onde a gente tem que entender o que está acontecendo ali. Às vezes pode ser só algo mesmo, material, algo que está acontecendo, uma simples enfermidade que abateu. Às vezes pode ser uma questão de uma dívida pontual, um momento pontual da nossa vida. Pode ser uma discussão entre o casal, uma simples discussão dos casais que estão aqui. Todos nós casados discutimos, e às vezes discutimos muito, tá certo? Mas temos discussões entre nós. Às vezes é um problema de relacionamento, pai e filho, pontual, algo momentâneo, algo pontual. Mas existem situações que os nossos olhos têm que ser abertos, e muito bem abertos, porque não é só uma questão pontual, não é um momento, não foi algo que aconteceu momentaneamente, circunstancialmente, algo que veio sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida, mas é algo que está vindo sobre mim. Então os meus olhos precisam ser abertos. Todos nós enfrentamos lutas, uma guerra, todos nós estamos numa guerra constante, onde ninguém é dispensado, uma luta onde não há tréguas, não há pausa, não existe um campo neutro, enfrentamos uma batalha contínua. E por mais que hoje você vai falar: pastor, hoje é aniversário da igreja, estamos em tempo de festa, de celebração, o senhor vai falar exatamente dele? Eu vou falar um pouquinho dele. Eu não gosto de falar dele, tá certo? Não gosto de dar ibope para ele, não gosto de fazer marketing para ele, não gosto de fazer propaganda para ele, mas os meus olhos precisam estar abertos para eu enxergar que existe um inimigo contra as nossas vidas. Por mais que não é um tema agradável falar do diabo no aniversário da igreja, mas a gente precisa abrir os olhos e enxergar que o inimigo da nossa alma, ele está tentando de tudo para destruir a nossa vida. Tentando de tudo para destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, os nossos negócios, tudo aquilo que pode atingir, acabar, detonar com a nossa vida, ele está por trás e tentando de tudo realmente para acabar. E talvez, por mais que a gente possa falar, esse não é um tema propício para se falar no aniversário da igreja, mas a gente também tem que ter a visão aberta e entender que o diabo também tenta de tudo para destruir a igreja. Se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, existe uma porta de um inferno que tem tentado de todas as maneiras prevalecer. E a gente tem que ter os olhos abertos para enxergar o que o inimigo tem de certa forma feito para tentar destruir. Ou você acha que ele se agrada da igreja, ou ele se agrada, por exemplo, do que aconteceu essa semana com os adolescentes? Você acha que ele se agrada de testemunhos? Meninos e meninas dizendo assim: estou encontrando o meu chamado, Deus está me chamando. Você acha que ele quer que se levante no povo de Deus pessoas que vão pregar a palavra, que vão testemunhar a palavra, que vão viver a palavra, que querem viver essa comunhão, essa intimidade com o Senhor? É óbvio que ele não quer. Então tudo que ele puder fazer para destruir, ele vai fazer. Então os nossos olhos precisam estar abertos. E aí nada melhor do que a história do Davi. E é interessante que aquilo que eu vou trazer aqui para você é muito parecido com o que nós vimos no primeiro domingo com a história de Jó. Algumas áreas, nós lembraram um pouquinho, no primeiro domingo falando sobre Jó, vimos que Jó estava vivendo a sua vida, Jó estava junto da sua família, junto dos seus bens, vivendo, e de repente, de um momento para o outro, tudo foi atingido.
Veio pessoas de diversos lugares e roubaram os seus pertences, os seus gados, os seus camelos, os seus rebanhos, as suas ovelhas, levaram, fogo do céu caiu e consumiu. Seus filhos estavam reunidos em casa e de repente veio um vendaval e bateu contra a casa e os 10 filhos foram mortos de uma única vez. De repente, a sua saúde foi atingida e ele ficou com feridas por todo o corpo e coçando com cacos de telha. A sua esposa se levantou contra ele, dizendo: você ainda permanece íntegro, fiel ao Senhor? Amaldiçoa este teu Deus e morre. E até mesmo seus amigos vieram contra ele. Num primeiro momento em silêncio, num primeiro momento realmente ali vendo a dor, o luto do seu amigo, mas depois abriram a boca para falar tantas coisas erradas, tantas coisas, apontar que Jó era o culpado, que Jó era o responsável, que Jó tinha feito tudo aquilo que estava acontecendo com ele era por causa da sua própria vida. Então o inimigo tem tentado de todas as maneiras destruir a nossa vida, e os nossos olhos precisam estar abertos. A Bíblia o chama de diversos nomes. A Bíblia o chama de Satanás, o chama de diabo, o chama de adversário, o chama de assassino, o chama de mentiroso, o chama de ladrão, de destruidor, de maligno, da antiga serpente, do dragão, aquele que veio roubar, matar e destruir. Ou seja, quando eu olho para as terminologias, eu percebo que eu não estou lidando com algo fantasioso, eu não estou lidando com algo que é uma brincadeira. Pelo contrário, é algo muito sério e que tem tentado de tudo. Então eu preciso ter ciência da sua existência, preciso ter ciência de uma luta constante, preciso ter ciência de que seu ataque é feroz, ele não conhece compaixão e muitas vezes ele obtém sucesso nas investidas contra a minha e contra a sua vida. Mas hoje eu quero usar a história de Davi e ler um pedacinho, um trecho de 1 Samuel capítulo 30, do verso 1 até o verso 8 com você, e vermos aí o que aconteceu com Davi, como que o inimigo o atacou, como que ele sofreu o ataque do inimigo, como se deu esse ataque, as áreas atingidas na sua vida, mas ao mesmo tempo, como ele conquistou tudo novamente, porque não adianta falar apenas a desgraça que aconteceu, eu preciso ver como ele teve a restauração completa sobre a sua vida dentro desse tema, tomando de volta o que o inimigo levou. 1 Samuel capítulo 30 nos diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Algumas versões, ao invés de incendiado, têm ferido a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Quando eu olho para esse texto, assim como aconteceu com a história de Jó, vamos perceber uma certa semelhança. Nós temos aqui áreas específicas em que o inimigo atacou aí Davi. Áreas específicas. Quais são essas áreas que o inimigo atacou e quais são as áreas que o inimigo tem atacado as nossas vidas? A primeira área que eu posso destacar aí, finanças. Porque os amalequitas vieram. Qual o momento da história que estava acontecendo? Davi estava juntamente com homens, 600 homens, fugindo de Saul, mas ele estava nessa cidade chamada Ziclag, ao sul, e ali nessa cidade ele tinha uma base militar com 600 homens. Eles saíram para guerrear contra os filisteus. Ele saiu para guerrear, mas no meio do caminho houve uma ordem contrária, que ele não deveria guerrear contra os filisteus, mas deveria voltar. E quando ele voltou para Ziclag, a cidade tinha sido saqueada. Essa é a primeira informação que temos. A cidade foi completamente saqueada, completamente destruída. Ou seja, ali, não só Davi, mas os seus homens perderam tudo.
Ou seja, aquilo que eles tinham deixado na cidade, os seus bens, os seus pertences, as suas joias, o seu ouro, as suas propriedades, os seus camelos, os seus cavalos, os seus rebanhos, tudo tinha sido levado pelos amalequitas. Então a primeira área que eu posso dizer que foi atacada foi a área financeira. Agora repare nos nossos dias. Qual é um dos assuntos que mais nos preocupa nos dias de hoje? Nós trabalhamos, nós temos o nosso sustento, nós temos o nosso trabalho, mas nós temos contas, nós temos dívidas, nós temos coisas que acontecem e que balançam a nossa situação financeira. Existem talvez algumas pessoas e poucas pessoas aqui que provavelmente possuem uma poupança, possuem algo guardado, mas eu posso dizer que a grande maioria de nós não possui isso. E nós estamos vivendo hoje, esperando chegar o 5º dia útil, que daqui a pouco chega, e esse 5º dia útil vai cair o meu salário, meu prolabore, vai cair um pouquinho lá na minha conta, mas isso que cair normalmente vai, evaporar, desaparecer. E nós vamos ficar pensando no resto do mês como é que eu vou fazer para pagar minhas contas. Quantas pessoas estão entristecidas exatamente por conta da área financeira? Quantas pessoas que estão afligidas exatamente por conta disso? Quantas pessoas que não gostam sequer de olhar o saldo bancário, porque sabem que o saldo bancário é insuficiente ou está negativo? Quantas pessoas que estão olhando para frente e temerosos do que vai acontecer para frente? Ou seja, essa é uma área, e o inimigo sabe que quando ele atinge essa área, quantos casamentos, por exemplo, ruem exatamente por conta disso? Porque atinge a área financeira, o casal não sabe lidar, o filho não sabe lidar, as pessoas não sabem lidar. Eu estou num patamar, descer o patamar é muito complicado. A gente gosta de subir, mas a gente não gosta de descer. E isso é uma área que com toda certeza gera muita briga. Gera briga nos momentos de divórcio, gera briga nas divisões de bens, quando existe, por exemplo, espólio, quando existe ali um inventário, como existe briga em torno às vezes de coisa pequena, mesquinha, mas existe briga. É uma área que o inimigo utiliza muito e ataca muito. Mas não existe aqui apenas o ataque nessa área financeira. Nós temos os casamentos também, porque as mulheres foram levadas. Em 2 momentos se menciona isso. As mulheres foram levadas, inclusive as 2 mulheres de Davi, foram levadas pelos amalequitas. Ou seja, há um destaque com relação às mulheres, há um destaque com relação às esposas que foram levadas. Essa também é uma área que tem sido grandemente, enormemente atacada nos nossos dias pelo inimigo, o casamento. O casamento. Quantos divórcios estão acontecendo hoje? Li recentemente uma pesquisa dos Estados Unidos, não tenho essa pesquisa no Brasil, mas eu li recentemente uma pesquisa nos Estados Unidos da classe que mais se divorcia nos Estados Unidos. Você sabe qual é a classe que mais se divorcia nos Estados Unidos hoje? Os pastores. A classe que mais se divorcia nos Estados Unidos hoje é os pastores. Isso é interessante, porque aqueles que deveriam ajudar as pessoas ou os casais a superarem as suas crises estão em crise e estão se separando. E essa não é uma realidade apenas lá no estrangeiro, é uma realidade que eu tenho percebido nos dias de hoje. Eu, particularmente, conheço muitos pastores que estão se divorciando, ou estão divorciados, ou estão no processo aí. Eu conheço vários pastores que estão nessa mesma situação. Então, é muito complicado, é muito difícil. É uma área que tem sido grandemente atacada nas nossas vidas, é o casamento. Brigas, humilhações, discussões, pessoas que estão sendo constantemente pisoteadas pelo cônjuge, quer seja o marido, quer seja a esposa. Então, divórcios e divórcios horríveis, processos horripilantes de se falar, é uma área que está sendo grandemente atacada. E é interessante que não existe uma fase segura, Antigamente a gente até poderia dizer que há uma fase segura. Antigamente nem tinha divórcio. Mas de algum tempo atrás a gente podia dizer assim, não, tem 20 anos de casado, não se separa mais. Tem 30 anos de casado, não se separa mais. Hoje não. Conheço gente que completou 50 anos de casado, que fez uma festa linda de bodas e depois, 2 meses depois, as bodas se separaram. Não existe uma fase segura. Há um momento seguro. Antigamente a gente falava de crise dos 2, crise dos 3, crise dos 5, crise dos 7 anos. Passou 7 anos aí, agora não separa mais. Hoje não existe isso mais. Não existe fase segura. O casamento está sendo constantemente atacado pelo inimigo, porque ele sabe
que se ele atacar o casamento, ele destruir o casamento, ele destruir o relacionamento conjugal, principalmente aqueles que têm filhos, os filhos serão enormemente atingidos por isso. Viver com pais que são vivos, mas ao mesmo tempo estão como mortos, né? É diferente de um filho que fica órfão do pai. O pai morreu, a mãe morreu, ok, fiquei órfão, não tenho pai, não tenho mãe, mas acontece que eu tenho pai e tenho mãe. Eu sou órfão de um pai vivo, de um pai que não me vê, de um pai que não me reconhece, de um pai que não quer saber de mim, ou de uma mãe que não quer saber, porque não existe só os pais que abandonam, existem hoje muitas mães que pegam os filhos e dão para o marido e tchau, eu vou viver a minha vida. Casamentos. Eu observo o texto e não vejo apenas casamento, mas os filhos, porque há menção aí de que os bens foram saqueados, as mulheres foram levadas, mas os filhos também foram levados. Os filhos e as filhas, também em 2 momentos são mencionados isso, que os filhos e as filhas foram levados. Os nossos filhos também estão constantemente sendo atacados, bombardeados hoje pelo inimigo. Constantemente. Você pode se preocupar com seu filho e deve. Você pode colocar o seu filho na melhor escola particular. Você pode colocar ele no melhor sistema de ensino. E você pode pensar no seu filho para ele fazer uma grande faculdade e ter um sustento maravilhoso lá na frente. Mas o seu filho está sendo constantemente bombardeado. Constantemente. Pega a apostila do seu filho e dá uma verificada o que ele está aprendendo lá na escola. Aqui na igreja ele vai aprender, ele vai entrar lá no departamento infantil, ele vai aprender sobre criação, ele vai aprender, todas as crianças aprendem sobre criação, o Deus que criou todas as coisas em 7 dias, os nossos filhos são ensinados isso, mas lá na escola não, lá na escola Deus não criou absolutamente nada, houve uma explosão e dessa explosão surgiram todas as coisas, o seu filho é bombardeado com isso. E quando ele fala, não, que Deus criou lá na escola, ele é ridicularizado, inclusive pela professora, pelo professor que está à frente. Se não existir alguns professores, inclusive dentro da igreja, que ridicularizam uma pessoa que diz que é criacionista. Eu não duvido disso. Mas existe essa situação. O seu filho é constantemente bombardeado. Ele é adolescente, ele é constantemente bombardeado. Se ele abrir a boca e disser que é virgem lá na escola, ele vai ser ridicularizado pelos amigos. Porque os amigos já não estão na primeira, nem na segunda e nem na terceira. Já passaram, e muito, com várias meninas. Várias meninas, porque eles são bombardeados, porque eles precisam ter relacionamento com outras meninas, relacionamento com outros meninos. Aquele que, eu por exemplo, eu me casei virgem, aquele se casou virgem, eu fui o único homem dela, ela foi a única mulher minha. Nós nunca tivemos relacionamento com nenhuma outra pessoa, mas isso não é padrão hoje. O padrão hoje é você ter relacionamento com vários, e quanto mais relacionamento, melhor. Relacionamento com 200, relacionamento com 300. Semana passada estava jantando com uma pessoa e falando a respeito disso, de uma entrevista que foi lá e numa conversa ali, com quantos? Eu acho que eu tive mais ou menos com 300, com 150, e aí ao longo de tantos anos, quando divide, lógico, ao longo de tantos anos, mas querida, você teve relacionamento com 100, 150, 200? Esse é o padrão do mundo, e os nossos filhos são bombardeados, as nossas crianças são bombardeadas com desenhos, com ensinamentos, os nossos filhos adolescentes são bombardeados constantemente, e aquilo que você não abre a boca para falar, porque você tem vergonha de dizer, ou você acha que não é o momento, ele já assistiu no TikTok muitas vezes, várias vezes, e me desculpe falar, aquele TikToker e o YouTuber tem muito mais poder do que você. E tem muito mais ganho do que você. Ele fala muito mais do que você. Ele convence muito mais o seu filho do que você. Ele tem mais autoridade com você. E quando você abrir a boca para falar, o seu filho vai ridicularizar você, dizendo, pai, mãe, eu já vi muitas vezes. Preste atenção, querido. O que o inimigo quer? É destruir o seu filho. Ele não quer uma geração sadia, ele não quer uma geração temente a Deus, ele não quer uma geração que sirva ao Senhor, ele não quer uma geração cheia do Espírito Santo, ele não quer uma geração que faça a obra do Senhor, não. Ele quer uma geração que se perca, uma geração que se desvie, uma geração longe, que não eduque a próxima geração. É isso que ele quer. Então a gente precisa estar atento, porque os nossos filhos são constantemente bombardeados. Mas existe mais uma área aí que também ele foi atacado, que é a área da saúde. Diz o texto, não estou falando de doença física, diferentemente de Jó, mas diz o texto que Davi, não somente Davi, mas os seus homens ficaram completamente, tremendamente amargurados. E a amargura é a porta de entrada de muitas doenças. Quantas doenças que vêm sobre as nossas vidas por causa de amargura que carregamos?
Mas aqui eu tenho um Davi que fica completamente prostrado. Quando ele chega na cidade, vê a cidade destruída, incendiada, todos os filhos, as filhas, as esposas, os bens, tudo levado. Davi, ele fica destroçado, arrasado, acabado, amargurado diante de toda aquela situação. E é isso que muitas pessoas, a gente pode olhar para o semblante de muita gente, e muita gente entristecida, muita gente baqueada. Talvez não exista uma doença física, mas nós estamos cansados, nós estamos saturados, nós estamos amargurados, nós estamos para baixo, nós estamos deprimidos. E doenças, não só físicas, mas doenças do psique, doenças da alma, doenças do nosso ser, que vem invadindo e vem tomando conta da nossa vida. E quantas pessoas estão realmente destruídas no meio do povo de Deus. Mas existe uma quinta e última área aí, que é a amizade. É interessante que aqueles que se colocaram, estavam do lado de Davi, que lutaram com Davi, que permaneceram com Davi durante anos, guerreiros com Davi, homens guerreiros com Davi o tempo todo, de um momento para o outro, se levantaram contra Davi. Tinha que ter um culpado. Quem era o culpado de tudo isso? Se nós estávamos aqui, se nós estivéssemos aqui, isso não teria acontecido. Os amalequitas não teriam vindo, mas nós saímos daqui por causa do Davi, porque o Davi quis lutar contra os filisteus. Então é por causa do Davi que tudo isso aconteceu. Os próprios amigos se levantaram contra o Davi. E isso também tem acontecido nos dias de hoje. Eu conheço pessoas aqui, por exemplo, que diante de processo, aqueles que se declaravam amigos, diante de processos, deram no pé, viraram as costas, foram para o lado contrário. Se dizem amigos, mas na hora H, na hora que precisa, eu me torno contra você. Isso é algo comum, é algo corriqueiro. A gente, quando está assando picanha, quando está no bem bom, quando está podendo comprar Heineken 0, tá certo? Para fazer o churrasco, os amigos estão em casa, comendo picanha e tomando Heineken 0, mas a partir do momento que não tem o dinheiro mais, nem para cervejinha 0 e nem para picanha, os amigos, caem fora. Por quê? As amizades são atacadas. São difíceis aqueles que permanecem do nosso lado, que caminham conosco, que vão conosco, que nos incentivam, que nos impulsionam, que estão conosco para o que der e vier. Quando eu olho para o texto, ninguém ficou com Davi. Ninguém. Todos se voltaram contra e falavam em apedrejá-lo, para você ver qual é a situação. São áreas, quando eu olho para isso, são áreas que são constantemente atacadas na nossa vida. Existem pessoas aqui que estão sofrendo nas suas finanças, sofrendo nos seus negócios, sofrendo com as suas contas, sofrendo com as suas dívidas, pessoas que estão aqui sofrendo com seus casamentos, pessoas que estão aqui passando uma luta com os seus filhos, existem pessoas que estão aqui doentes, sendo afligidas na sua saúde, e pessoas que estão vendo as suas amizades sendo destroçadas também. São áreas que estão sendo atacadas, atingidas. Quando eu olho para essas áreas, eu não posso apenas olhar para elas, mas ver como é que o inimigo agiu, como é que o inimigo atacou. Eu preciso olhar para o texto e perceber como é que ele age. E como é que o inimigo age? O inimigo age de uma forma implacável. Ele não tem dó, ele não teve piedade. Os amalequitas destruíram tudo o que podiam destruir. Eles pegaram o que era bem, o que era precioso, o que era bom, o rebanho, o ouro, a prata, as joias. Eles levaram o que tinha valor, eles levaram o gado, levaram o rebanho, as mulheres, as crianças, os jovens, os adolescentes, até mesmo os idosos. Nós vamos levar o máximo que a gente puder, mas a cidade não presta, vamos tacar fogo, nós vamos destruir a cidade. Eles agiram de forma implacável. E como é que o inimigo das nossas almas age? De forma implacável. Ou você acha que ele tem compaixão de você? Ele quer destruir você, destruir sua saúde, destruir seu casamento, destruir sua casa, destruir a igreja, destruir tudo o que estiver pela frente. O que ele puder fazer para destruir, ele vai destruir. Ele age de forma implacável. Esse é o inimigo. O inimigo não apenas age de forma implacável, mas ele também causa feridas. A palavra diz que a cidade foi ferida. A versão que eu li diz que ela foi incendiada, mas a cidade foi ferida. E é interessante essa terminologia. É interessante porque quando eu olho, talvez muitas coisas são destruídas na nossa vida, ou passamos por momentos onde coisas foram destruídas na nossa vida, mas talvez diante dessa destruição, feridas vieram sobre nós. E quantas pessoas que caminham em nosso meio e estão completamente feridas? Quantas pessoas que caminham, estão do nosso lado, mas estão feridas? Pessoas feridas por coisas recentes, mas pessoas que estão feridas por coisas lá de trás, lá do passado.
Quantos hoje, mulheres casadas hoje, estão feridas por conta de abusos lá na adolescência? Quantas pessoas que estão feridas hoje por conta de palavras malditas lá atrás? Os pais falaram coisas que não deveriam, tios falaram coisas que não deveriam. Talvez eu tenha hoje homens que estão frustrados na sua vida, carregando uma ferida, porque um tio lá atrás disse: esse menino não vai prestar para nada, esse menino não serve para nada, porque você não conseguiu fazer determinada coisa. Alguém virou para você e disse: você não serve para absolutamente nada, e você tem carregado isso na sua vida constantemente. É uma ferida que você carrega, e é uma ferida que não foi cicatrizada, pelo contrário, está aí dentro, sangrando, é pus que sai para fora, e você, por mais que talvez tenha ido num psicólogo, e por mais que esteja caminhando na igreja há muito tempo, essa ferida ainda continua aberta. Quantas pessoas que estão feridas em nosso meio, feridas por conta de outras pessoas, feridas por conta de outra igreja, feridas por conta de outro pastor, feridas por conta de liderança, feridas porque alguém me disse isso ou aquilo, feridas, mudaram de igreja, mas continuam feridas, mudaram de casamento, mas continuam feridas, mudaram de trabalho, mas continuam feridas, deixaram a família longe, mas continuam feridas. Feridas que fazem parte da nossa vida. Não apenas feridas, mas pessoas que estão cativas. É interessante que tanto os filhos, as filhas, as mulheres são levadas cativos. Foram todos levados cativos pelos amalequitas. E quantos cativeiros existem na nossa vida hoje? Quantos cativeiros que existem na nossa casa hoje? Quantos cativeiros que estão vindo sobre nós? Quantos? E nós precisamos ter os olhos bem abertos. Quantas pessoas que estão na igreja, mas não estão verdadeiramente livres, não vivem uma liberdade em Cristo, ainda continuam amarradas, cativas, porque o diabo as mantém prisioneiras o tempo todo. Por mais que estão caminhando na igreja, por mais que conheceram a Jesus, por mais que ouviram a palavra, continuam cativas, continuam prisioneiras, e a gente precisa entender isso, queridos. Quantas pessoas, talvez você viva na sua casa, mas viva cativo. Talvez você está num outro relacionamento. Eu casei-me novamente, eu estou num novo relacionamento, mas você continua neste novo relacionamento cativo de algo que te aconteceu lá atrás. Você não foi liberto, não existe libertação sobre a sua vida, porque o diabo continua te trazendo cativo debaixo ali das suas mãos. Cuidado com isso. Quantos cativeiros existem sobre as nossas vidas? Quantos jovens estão cativos? Eu posso talvez olhar para um jovem que é drogado e dizer assim: olha, está debaixo de um cativeiro que é a droga. Mas eu posso olhar para uma moça, ou talvez para um rapaz que tem uma aparência linda, mas é cativo da pornografia, por exemplo. Quantos no meio do povo de Deus são cativos de pornografia? E aí não vai ter um relacionamento conjugal saudável, não tem um relacionamento sexual saudável. Por quê? Porque são cativos, queridos, e a gente tem que abrir os olhos. Às vezes a gente não fala isso da igreja, mas isso é verdade. Eu já vi muita gente dentro da igreja, eu já vi computador de igreja sendo utilizado para isso, eu já vi membro da igreja apontando o outro, dizendo: pastor, eu entrei em determinado lugar e fulano de tal estava usando o computador da igreja, vendo pornografia. Queridos, se dentro da igreja vê, imagina lá fora. São pessoas cativas, pessoas que não conseguem ver uma mulher bonita passar sem ter os olhos levados cativos por essa mulher, porque não tem domínio próprio, porque são cativos da sua sexualidade, são cativos do diabo na sua vida, vivem em cativeiros. Talvez tenha uma aparência linda, veste uma roupa bonita, entra na igreja, canta, levanta a mão, é a coisa mais bela, mas vive cativeiro constante. Quantas pessoas são cativas das suas finanças? Não só porque vivem devendo, mas porque não conseguem parar de consumir. Consomem, são cativos, não conseguem dizer não. São cativeiros que existem sobre a nossa vida, e o diabo quer que você fique cada vez mais cativo diante de toda essa situação. Eu olho para o texto bíblico também e vejo conflitos. Conflitos existentes agora. Imagina, eu estava indo para lutar contra o meu inimigo, estamos todos juntos contra os filisteus, agora os amalequitas vieram, e os que estavam junto de Davi começam a conflitar com ele. Quantos conflitos existem na sua casa, por exemplo? Você já reparou isso? Por coisa besta? Quanta briga por coisa banal? Por uma conversa que não houve certa, por uma palavra que não foi trocada na hora exata. Quantas coisas acontecem na nossa casa e que geram um conflito enorme, e quando você vai ver a origem é besteira.
É porque lá atrás não falou, lá atrás não conversou, lá atrás não pontuou, e aí vivem esse drama e estão vivendo um drama. Quantos casamentos hoje estão em ruína? Ou quantos divórcios estão acontecendo hoje? Por quê? Porque foi uma conversa que não foi feita lá, colocou um tijolinho, colocou outro tijolinho e foi criando um muro. E agora eu não consigo mais conversar. E por que eu não consigo mais conversar? Eu não consigo mais conversar porque não resolvi lá atrás o que tinha que ser resolvido. Conflitos. Agora, quando eu olho para tudo isso daqui, eu não posso perder uma última palavra aqui. Nós não lemos o texto, eu li até o verso 8. Mas no verso 16 diz que os amalequitas deram uma festa. Diante de tantos despojos, eles deram uma festa. Era muita coisa. Eles tinham ali muita coisa. Então eles fizeram uma festa. E aí, quando eu me deparo com essa expressão no verso 16, eu me pergunto o seguinte: aonde a minha vida tem causado festa? Aonde que o meu casamento tem causado festa? No céu ou no inferno? Apesar de que o inferno não seria lugar de festa. Mas aonde que tem causado festa? Você acha que diante dos conflitos que você tem enfrentado, diante dessas situações que você tem enfrentado, onde a sua vida tem causado festa? Tá certo? Vamos pegar aqui o que vivenciamos essa noite, testemunhos, palavras. Eu estive lá os dias assistindo, participando de longe, mas assistindo e vendo o que Deus estava fazendo no meio dos adolescentes. Teve um dia que eu falei, nossa, eu fui para uma coisa e não aconteceu nada daquilo que eu estava imaginando. Só foi canção e oração e choro e gente ajoelhando e chorando e chorando e chorando e uma música, não tinha ensaio, uma música atrás da outra, daqui a pouco um grupo começava a cantar aqui, outro grupo começava a cantar lá, e Deus movendo aqui, Deus movendo lá, e a gente na arquibancada, eu não estou lá no meio, eu estou na arquibancada, e aí você acha o quê? Que o inimigo, onde estava acontecendo a festa, diante de tudo aquilo que estava acontecendo lá? Eu posso dizer para você, que havia festa no céu, jovens sendo curados, adolescentes sendo restaurados, adolescentes sendo abençoados, adolescentes sendo ministrados, adolescentes ali diante da presença de Deus, rasgando o coração, diante do Senhor, festa no céu, festa. Mas eu digo para você, diante da briga que você teve ontem com a sua esposa, onde teve festa? No céu ou no inferno? Você acha que quem ficou feliz? Quem que esfregou a mão assim e falou, ei, está no caminho, está do jeito que eu quero, está do jeito que eu quero, vai dar divórcio já já, está no caminho certo. Quando você, filho, adolescente ou jovem, se rebela contra o seu pai, grita contra o seu pai, bate na mesa e faz o escarcéu, dizendo, aqui, lá, quem que você acha que está feliz? O papai do céu, ou quem está feliz é o diabão, esfregando a mão dizendo, é isso daí, está do jeito que eu gosto. Aonde você tem causado festa? É isso que a gente tem que pensar, onde temos causado festa? Ou seja, o povo de Deus tinha perdido, a batalha tinha sido perdida, os despojos foram levados, famílias arrastadas, e de repente a festa. Mas aonde que a festa? Não lá no meio do povo de Deus, a festa lá no território dos amalequitas. Lá eles estão fazendo festa, lá eles estão celebrando. Por quê? Porque o inimigo está celebrando a vitória que teve. E será que o inimigo não tem muitas vezes celebrado a vitória que está tendo sobre as nossas vidas? Diante daquilo que está acontecendo conosco? Pense nisso. O inimigo ataca de forma implacável, causa feridas na nossa vida, leva pessoas cativas, gera conflitos na nossa vida, mas possa entender uma coisa, acontece e muita festa no inferno diante dessas situações. Mas a história não termina aí, a história não para aí. Nós temos um terceiro bloco, tá certo? Para falar a respeito daquilo que Davi toma de volta. Ele toma de volta tudo aquilo que lhe pertence. É interessante. O que acontece para Davi tomar de volta? Porque é isso que eu tenho que ter diante da minha mente, no meu coração. Se o inimigo tem tentado tudo contra a minha vida, o que eu tenho que fazer? Ou como que eu tenho que agir? É isso que o texto tem que me fazer refletir. O que Davi fez diante de tudo isso? Qual foi a atitude, qual foi a ação de Davi diante de tudo isso? O que eu preciso então trazer para a minha vida? Quais as lições, aquilo que eu preciso fazer, como Davi fez, o que eu preciso fazer. Eu quero destacar apenas 4 palavras aí para você. Primeiro, Davi chorou. A primeira atitude de Davi foi chorar. Chorar. Talvez nós somos criados diante de um mundo onde o choro é sinal de fraqueza. Nós somos criados assim. Eu fui criado
por pais que diziam: engole o choro. Engole o choro. Você apanhava e não podia nem ter o direito de chorar. Engole o choro. Tá certo? Engole o choro. Ou, no mundo, principalmente nós homens, onde homem não chora. Homem não chora. Fomos criados assim, fui criado assim. Homem não chora, engole o choro. Pensa na dificuldade que eu tinha para chorar. Hoje, eu choro com propaganda de margarina. Tá certo? Mas pensa na dificuldade que eu tinha para chorar. Porque homem não chora. Choro é sinal de fraqueza. Não. Choro não é sinal de fraqueza. Você tem que chorar. Jesus chorou. E ele não era fraco. Se o Senhor chorou, por que eu não posso chorar? Chore. Chore. Davi chorou. Amargamente chorou. Ele rasgou o seu coração através de lágrimas, através de choro. Chore. Seu casamento está em crise? Chore. Brigou com o seu marido? Chore. Não de raiva dele. Chore pelo seu casamento. Chore pelo seu casamento. Está tendo problema com seu filho? Chore pelo seu filho. É hora de chorar. É hora de chorar. Está tendo situação complicada na sua vida? Chore. Nós precisamos aprender a chorar diante das situações. Nós temos que chorar diante das situações. Chore. Davi chorou. E que bênção que ele chorou. Nós precisamos aprender a chorar. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu casamento? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Qual foi a última vez? Talvez diante das suas finanças é mais fácil chorar, né? Diante do número que está ali no extrato, às vezes você chora mais por isso, né? Mas qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Não diante do extrato, mas diante de Deus, colocando a sua situação financeira, colocando os seus negócios, colocando a sua empresa. Qual foi a última vez que você chorou diante da sua saúde? Não só pelos momentos que você estava com uma dor insuportável, mas os momentos que você se colocou diante de Deus em oração, chorando pela sua saúde. Qual foi o momento que você tem chorado? Davi não apenas chorou, mas ele se reanimou. E o reanimar aí não era porque ele foi forte. Ele não se reanimou porque teve uma ideia brilhante do que fazer. Ele não se reanimou aí porque agora falou: não, agora eu sou capaz de ver o que eu posso fazer. Não, ele se reanimou no Senhor. Porque por mais que ele estava fraco, por mais que ele estava mal naquele momento, ele se reanimou no Senhor. É o Senhor que trouxe forças para ele, foi o Senhor. E é isso que nós precisamos aprender na nossa vida também, a nos reanimarmos. Porque por mais que existam crises, por mais que o inimigo tenha atacado, por mais que o inimigo tenha vindo sobre as nossas vidas de forma implacável, gerado conflitos, situações complicadas sobre nós, nós podemos nos reanimar. Chore, mas se reanime no Senhor. E sabe por que você pode se reanimar no Senhor? Porque por mais que você esteja no fundo do poço, Deus ainda é mais sobre as nossas vidas. Ele pode nos dar esperança, Ele pode encher o nosso coração de esperança, Ele pode fazer um milagre na nossa vida, Ele pode fazer um milagre na nossa casa. Então confie no Senhor, se reanime no Senhor, não perca a sua esperança, busque a presença de Deus, se reanime nele, porque Ele pode fazer aquilo que você não pode. Não é a sua estratégia, não é o seu brilhantismo, não é a sua capacidade intelectual, não são os seus contatos, não são as pessoas, as suas artimanhas, não. Se existe algo que pode mudar a sua vida e a sua história, se existe algo que pode trazer esperança e paz para você, se existe algo que pode mudar a situação em que você está, este algo é o Senhor Jesus. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Então tenha esperança no Senhor, confie no Senhor e veja o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Se reanime no Senhor. Davi não apenas chorou e não apenas se reanimou, mas ele ora, ele consulta o Senhor. É óbvio que é um negócio um pouco diferente. Ele chama o sacerdote, pede o sacerdote Abiatar para trazer a estola sacerdotal, que era o pano que ficava aqui no peito, um peitoral que ficava na roupa do sacerdote. Nesse peitoral existiam duas pedras, Urim e Tumim, duas pedras. Essas pedras normalmente eram utilizadas para consultar ao Senhor. Eu imagino que a pergunta era feita de forma que a resposta fosse sim ou não. Por exemplo: Senhor, devo perseguir esses inimigos? E aí joga as pedras, e do jeito que a pedra caísse, ou a forma, as duas para cima, as duas para baixo, ou talvez o brilho das pedras dava a resposta: sim, deve perseguir.
Senhor, eu vou alcançá-lo? Jogava pedra. Sim, você irá alcançá-lo. Senhor, eu vou conseguir restituir tudo de volta? Jogava pedra. Sim, você vai conseguir restituir tudo de volta. Alguma coisa nessa direção. Então, ele chama o sacerdote, traz a estola, joga-se a pedra, Urim e Tumim, e através do brilho, ou através da posição das pedras, então ele teve a resposta. A pergunta dele foi muito simples: Senhor, eu devo perseguir porque nós já perdemos. Nós chegamos aqui, tudo destruído, tudo acabado, as mulheres foram levadas, os filhos foram levados, as filhas, os nossos bens, tudo acabou. A pergunta que eu faço para o Senhor: a gente dá por encerrado aqui mesmo ou a gente vai na perseguição? Se eu perseguir, eu vou conseguir alcançar. Se eu alcançar, eu vou conseguir vencer, porque eu não quero ter mais uma outra humilhação. E se eu conseguir vencer, eu vou conseguir trazer tudo de volta. É só isso que eu quero saber do Senhor. E Deus responde para Davi: vai. Você vai alcançá-los, você vai vencê-los e você vai trazer tudo de volta. Pode ir. Essa vitória é sua. E Davi então, por mais que estava cansado, ele recebe a resposta de Deus e vai. Queridos, diante daquilo que o inimigo tem feito contra a sua vida, ore. É tempo de orar. É tempo de orar. Ore. Busque a presença de Deus. Coloque-se diante de Deus. Ore. Ah, mas eu tenho orado, pastor. Ore mais. Está orando muito pouco. Ore mais. Ore mais, busque mais, jejue mais, e esteja mais na presença de Deus. Tempo de orar. Davi me ensina isso, não só chorar, não só se reanimar, mas buscar a presença de Deus em oração. Nós precisamos fazer isso. Mas existe uma quarta e última palavra, e com ela eu encerro a mensagem dessa noite. Davi, ele tomou de volta tudo aquilo que o inimigo tinha levado, ele tomou de volta. Não foi fácil. Eles saíram em 600, no meio do caminho, perto de um ribeiro, 200 desertaram. Nós não conseguimos, nós estamos muito cansados. Nós acabamos de chegar de uma viagem, dias de viagem, nós estamos exaustos, nós não conseguimos dar um passo. Se nós formos, nós não vamos nem conseguir chegar, e se chegar nós vamos perder. Então Davi deixa os 200 e segue com 400 homens para derrotar os amalequitas. Ele chega, ele vence, ele traz tudo de volta. E não só o que eles levaram, mas tudo aquilo que era dos amalequitas, ele traz para si. Tudo. E não fica com tudo isso. Ele divide, inclusive, com aqueles 200 que ficaram no ribeiro. Todos recebem de igual modo, são abençoados. Ele toma tudo de volta. O que eu quero trabalhar com você nessa mensagem? O que o inimigo tem tentado tirar de você? Diante de tudo isso que eu falei, o que ele tem tentado tirar de você? Quando eu fiz essa mensagem, eu escrevi essa mensagem semana passada, concluí ela essa madrugada, mas quando eu fiz essa mensagem é muito mais para mim do que para você. Eu sei quais as áreas que o inimigo tem tentado contra a minha vida. Algumas áreas eu posso olhar e falar: graças a Deus aqui eu estou bem. Graças a Deus aqui não tem nada. Mas algumas áreas eu sei que o inimigo tem tentado contra a minha vida. Tem de forma muito clara isso diante dos meus olhos. O que ele tem tentado levar, ou o que ele está levando da minha vida. Eu tenho isso de forma muito clara diante dos meus olhos. Eu espero que você também tenha diante dos seus. O que é que o inimigo tem tentado? O que ele já levou da sua vida? Será que ele já levou o seu casamento, ou está levando o seu casamento? Será que são relacionamentos com seus filhos? Será que é a sua vida financeira que foi levada? E você hoje está vivendo na pindaíba, num momento complicado da sua vida, exatamente porque o inimigo levou? Será que você está vivendo uma saúde complicada, diagnóstico atrás de diagnóstico, só coisa ruim? Será que é isso que ele tem levado contra a sua vida? Será que é isso que ele tem feito? Será que é dessa maneira que ele tem agido contra você? Eu preciso ter isso de forma muito clara diante dos meus olhos, e você também precisa ter. O que é que o inimigo tem tentado contra mim? Qual a área que ele tem tentado me atingir? O que ele tem tentado vir contra mim e para me destruir? O que ele tem feito? Eu preciso ter isso de forma muito clara diante dos meus olhos. Ver qual é o seu ataque, a maneira como ele tem atacado, a maneira como ele tem agido. Isso precisa estar claro diante dos meus olhos, para eu poder reagir, para eu poder me reanimar, chorar e me reanimar diante do Senhor, e ver qual é a forma que eu também tenho que agir, para poder tomar de volta tudo aquilo que ele tem levado. Olhe para a sua vida, olhe para você, para aquilo que está acontecendo.
Talvez seja até mesmo na área espiritual, por mais que não foi essa área atacada, mas talvez seja essa. Você pode olhar para trás e dizer assim: bom, o inimigo tem levado o meu tempo de devocional, tem levado o meu tempo de buscar a presença de Deus, tem levado a minha vida de oração, tem levado os meus jejuns, o inimigo tem levado. E você está olhando para tudo isso e está ruindo, e está cada vez mais fraco espiritualmente, e você tem que reagir, querido, diante daquilo que ele tem levado. Toma de volta aquilo que ele tem levado da sua vida. É hora de você tomar de volta, é hora de você reagir. E você precisa fazer isso enquanto é tempo. Faça isso enquanto você ainda tem casamento. Faça isso enquanto você ainda tem os seus filhos. Faça isso enquanto você ainda tem relacionamentos. Faça isso enquanto você ainda consegue administrar as suas finanças, ou consegue administrar e trazer de volta. Faça isso antes que você perca tudo. Faça isso. Haja. Não deixe o inimigo levar. Tome de volta. Tome de volta, consulte o Senhor, ore, mas ouça a resposta de vitória da boca de Deus sobre a sua vida. Ouça o Senhor dizendo: vá, lute, não vai ser fácil, vá, lute, persiga, você vai alcançar, você vai tomar de volta, você vai vencer. Ouça o que Deus está falando para você e vá na direção da vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Tome de volta, não deixe o inimigo levar. Talvez amanhã você vai acordar e pense em tudo isso que eu estou trazendo ao seu coração nessa noite. Pegue de volta. Vá para o seu trabalho, mas pegue de volta. Vá para o seu dia a dia, mas pegue de volta. Ah, eu tinha tanto tempo com meu filho antigamente, não tenho mais. Pegue de volta. Pegue de volta. Por mais que, cresceu, pastor, cresceu. Não tem problema crescer. Pega de volta. Eu era tão romântico com a minha esposa, esse romantismo acabou. Pegue de volta. Pegue de volta. Lá atrás nós tínhamos um relacionamento sexual tão bom. Hoje, pegue de volta aquilo que o inimigo tem tentado levar da sua vida. Pegue de volta. Lute pelo seu casamento, pelos seus filhos. Lute pelo seu ministério. Lute pela sua igreja. Lute pelo seu trabalho. Lute. Lute. Não entregue de bandeja. Lute. Enquanto estava no Teen Street, uma pessoa se aproximou de mim para orar nessa direção. Uma pessoa se aproximou de mim para orar na arquibancada, para falar isso ao meu coração. Lute, não deixe o inimigo levar aquilo que está tentando levar da sua vida. Lute, em frente, vá em frente, e que todo aquele que se levantar contra você caia por terra em nome de Jesus. Lute, essa é a palavra que eu trago para o seu coração. Foi isso que Deus ministrou à minha vida essa semana. Lute, não entregue de bandeja. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, arregace a manga e vá para frente. Lute. Mas enfrente o que você tem que enfrentar, e não deixe o inimigo tomar conta da sua vida, da sua casa, dos seus negócios, das suas finanças, da sua saúde. Não deixe ele tomar conta. Lute e você será vencedor em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Que essa palavra seja completada no seu coração. Deixe o Espírito falar na sua vida. Que Ele complete aquilo que eu não consegui em palavras trazer, mas que Ele fale profundamente ao seu coração em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Te agradecer por esse momento. Obrigado, porque podemos nos debruçar na Tua palavra e olhar para a história do Davi e através da sua história ver aquilo que pode ser tirado de lição para as nossas vidas. Talvez, ó Deus, estamos enfrentando lutas, momentos difíceis, conturbados, mas nós podemos enfrentar o inimigo e vencê-lo em nome de Jesus. Ele não tem posse sobre as nossas vidas. Ele não tem posse sobre a nossa casa. A nossa casa é do Senhor Jesus. Os nossos filhos são do Senhor Jesus. Os nossos netos são do Senhor Jesus. A nossa descendência pertence ao Senhor. Nós profetizamos que eles serão meninos, meninas, homens e mulheres que vão honrar o nome do Senhor e seguir na mesma fé, na mesma caminhada que os nossos pais, que os nossos avós, que nós seguimos, porque eles pertencem ao Senhor Jesus. Por mais que o mundo esteja bombardeando os nossos filhos, nós também vamos bombardeá-los com amor, com oração e com a palavra do Senhor, porque eles pertencem a Ti. Então, Deus, nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos pelos nossos casamentos, nós oramos, ó Deus, pelos nossos relacionamentos, nós oramos pela nossa saúde, nós oramos pelo nosso trabalho, pelos nossos negócios. Deus, existem pessoas aqui que talvez estejam entristecidas, não têm prazer, amanhã vão acordar, mas sem prazer, vão para o trabalho, mas sem prazer. Deus, o inimigo tem tirado muitas vezes isso, o prazer de ensinar, o prazer de trabalhar, o prazer de negociar, o prazer de vender, o prazer de atender, o prazer de ir. Tem pessoas
aqui que têm um excelente trabalho, trabalham num lugar excelente, maravilhoso, têm um ótimo salário, têm uma boa renda, mas vão entristecidos. Deus, não permita isso nas nossas vidas. Que a gente tenha alegria, alegria de trabalhar, alegria de servir, alegria de fazer acontecer, alegria de ganhar o pão, alegria de trazer sustento para nossa casa, alegria de ensinar aos nossos filhos que o trabalho é bênção do Senhor também. Ó Deus, relacionamento sexual, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, relacionamento com amigos, com familiares, situações, ó Deus, que talvez tenham vindo e destruído a nossa vida. Nós oramos, pedimos o teu toque, pedimos o teu agir, pedimos o teu manifestar. Seja conosco, Deus, diante das áreas em que estamos enfrentando lutas, seja conosco, diante das situações, ó Deus, que temos vivenciado na nossa vida, seja conosco, diante, ó Deus, de tudo aquilo que tem vindo como avalanche sobre nós, nós pedimos, tenha misericórdia de nós, nos dê forças, nos dê estratégia, nos dê, ó Deus, coração, nos dê, ó Deus, vontade, nos dê, ó Deus, desejo, nos impulsione, Deus, mas faça acontecer. Que a gente não desista da nossa casa, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos. Que a gente não desista da nossa fé, da nossa experiência com o Senhor. Que a gente não desista do nosso relacionamento contigo. Que a gente não desista diante de diagnósticos médicos. Que a gente não desista, que a gente lute. E lute com a graça, com a força, com a bênção do Senhor. Seja com cada vida. Eu oro a Deus por cada pessoa, por cada família aqui, por cada situação. Eu apresento diante do Senhor e peço a tua graça, a tua bênção sobre cada um. E que o Senhor nos conceda vitórias. E que aquilo que o inimigo tem tentado tirar das nossas vidas, que a gente, ó Deus, tome de volta tudo isso para a honra e glória do teu nome. É em nome de Cristo que oramos. Amém e amém.